Boa noite, amados. A graça, a paz do Senhor Jesus esteja inundando o seu coração nessa noite, amém? Bom, é um desafio de conversar uma palavra dirigida para os irmãos nessa noite, para os homens, os maridos. O tema que me foi dado é como é que o marido contribui na missão da esposa. A Lena então pediu para avisar que está tendo um chá para as mulheres lá embaixo. Não, vocês vão ficar, é brincadeira. É bom que as esposas ouçam para encorajar os seus maridos ou lembrá-los, não é? Também deste papel importante, desta contribuição que vocês, irmãs, esposas, precisam da parte do marido, não é? Eu entendo que o propósito que Deus tem para o homem e para a mulher, se você voltar lá para Gênesis, onde o casamento acontece num contexto de responsabilidade. Deus havia dado uma tarefa para Adão, o incumbiu desta tarefa de cuidar do jardim, de gerenciar tudo o que estava ali à sua mão, e Deus olha para o homem e fala que não era bom que ele estivesse só e que faria uma auxiliadora idônea. Então, ali acontece o primeiro casamento. A ideia de cuidar e guardar do jardim tem sempre a ideia de trazer adoração a Deus. Em o homem fazendo e cumprindo o seu papel, ele traz adoração a Deus. E agora casado, juntamente com a sua esposa, continua o mesmo propósito, da glória de Deus. Então, homem e mulher foram criados para dar glória a Deus. Talvez esse seja o maior aspecto, não é? O grande propósito de Deus para as nossas vidas e, com certeza, para os nossos casamentos. Os nossos casamentos, Deus permitiu, nós olhamos um para o outro um dia, fizemos uma aliança para que Deus fosse glorificado com a nossa vida, com a família que estaria sendo instituída e com os filhos que chegariam. Então, tudo isso para a glória de Deus. Então, no nosso tema aqui, entendendo essa contribuição do marido na missão da esposa, entendemos que a palavra de Deus deixa muito claro, papéis distintos, não é, para cada um, dentro deste alvo maior, deste propósito maior, que é glorificar a Deus. Deus deu funções diferentes, não é? A posição diante de Cristo, posição igual. Homem e mulher são iguais, herdeiros da mesma graça de vida. Porém, eu creio claramente, segundo as Escrituras, de que há uma função diferente. O homem sendo o líder, o sacerdote do lar, aquele que assume a liderança para então cuidar da sua esposa e da sua família. Eu quero pensar numa palavra, não sei como é que está sendo projetado aí, se já tem o PowerPoint, uma ideia maior para conversarmos hoje à noite, que é esta que está aí na tela, de que o marido contribui na missão da esposa à medida que ele demonstra o seu amor por ela. Me parece que parte do papel do marido, de fato, é amar a esposa. E se ele, de fato, ama a sua esposa, ele vai contribuir para que ela realize as suas funções, o seu papel diante de Deus, esta sua missão de ser esposa, de ser mãe, e de ser dona de casa, segundo o texto de Tito fala, que as mais velhas ensinam as mais novas a amarem os seus filhos, amarem os seus maridos e a serem boas donas de casa. Então, há três aspectos. Não quero falar para a esposa, para as mulheres, mas quero então pensar junto com os irmãos, de que o marido vai contribuir para que ela assuma a sua missão, para que ela faça com excelência a sua missão, quando o homem ama a esposa. Agora, parece que isso é muito óbvio, não é? Quando nós falamos no meio cristão, nós sempre vamos ouvir esta mensagem de que esta é a responsabilidade do marido, amar a esposa. Mas eu gostaria de olhar 4 considerações, não vou para o livro de Efésios, quero que os irmãos, aqueles que têm uma Bíblia aí, abra lá no livro a primeira carta de Pedro, capítulo 3, o versículo 7. Basicamente, eu quero considerar com os irmãos esse texto hoje à noite e ver as implicações, ver as aplicações para nós como homens, como maridos,
como tratar, como lidar, como contribuir para que as nossas esposas cumpram a sua missão, o seu papel diante de Deus. Então, na primeira carta de Pedro, capítulo 3, versículo 7, eu vou ler aqui, você pode acompanhar a sua leitura. Estou lendo na revista atualizada, os textos que aparecerão na sequência ali é a NVI. Diz assim a palavra de Deus: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil, tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Este é um texto riquíssimo, traz para nós muitas responsabilidades. Maridos, muita responsabilidade para mim e para você aqui. Se queremos de fato demonstrar o nosso amor, como é pedido lá em Efésios, nós vamos ter que ver as implicações de amar a nossa esposa, e amando a nossa esposa, nós estamos também contribuindo para que elas exerçam o seu papel, a sua função, a sua missão diante de Deus, de glorificar a pessoa de Deus. Mas esse texto traz alguns itens que eu gostaria de olhar com os irmãos. Aqui a gente vai perceber que Pedro está trazendo vários ensinamentos e colocação para a vida cristã, mas lá nos versículos 13, ele diz também que nós, como cristãos, devemos nos sujeitar a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, como soberano, as autoridades e assim por diante. Aí lá no versículo 18, ele fala para os servos. Se você é um empregado, se você é alguém que trabalha para alguém, você tem alguém superior a você, o seu chefe. Então, servos, sede submissos com o temor, com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. E ele continua então nesta ideia de uma submissão. Uma característica do cristão é de fato viver uma vida de submissão. Submissão às autoridades, submissão aos seus chefes. E aí ele traz então esta aplicação para o relacionamento conjugal, quando ele começa no capítulo 3 dando essa instrução para as mulheres. Ele diz: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. Igualmente, assim como o servo, assim como todo cristão se submete aos governantes, às autoridades, esposa, mulher, você se submete ao seu próprio marido. Quando lemos então no versículo 7, ele diz: maridos, vós igualmente. Na NVI diz do mesmo modo. Da mesma forma que ele vem tratando essa questão da submissão, assim também o marido deve ter um gesto, um ato de submissão para com a sua esposa. Então, o que eu trago aqui nestas 4 considerações que eu gostaria de olhar, esta primeira sobre o amor do marido, é que o amor do marido é demonstrado num relacionamento de submissão altruísta. Não é uma submissão só para ele conseguir o que ele quer, mas é uma submissão, de fato, pensando nela, pensando na esposa. Por isso, uma submissão que é altruísta. Quando ele diz do mesmo modo, assim como Pedro vem instruindo aos seus leitores de que este é um assunto, é um tema muito importante para a vida do cristão. Não sermos autossuficientes, não sermos os bambambãs, não sermos o dono de todas as respostas, de sermos os maiorais, de sermos soberbos ou arrogantes, mas do mesmo modo, assim como um servo se submete ao seu senhor, assim como é parte da função da esposa se submeter à liderança do marido, para um relacionamento harmonioso também é necessário, num aspecto, e agora não tem a ver com a questão funcional do marido, mas relacional, de que ele deve se submeter à sua esposa. Então, do mesmo modo, maridos, nesta visão de submissão, nós devemos nos submeter às nossas esposas. Como assim? Me parece que esta submissão altruísta, ela pensa muito em considerar as nossas esposas. Ter um gesto e atos de consideração. Consideração quando chega em casa e saber, não é?
É alguém que está esperando, é alguém que está lá, que talvez teve um dia tão igual ou mais difícil do que o nosso lá no trabalho, mas também de consideração, de ser cavalheiro, de dar a atenção devida para a esposa. Isto é uma atitude de submissão altruísta, de se interessar por ela. Não, eu estou cansado, eu só quero a cadeira do papai, o controle remoto na minha mão e um suquinho, pode ser de hortelã, como é que é? Abacaxi com hortelã, não é? Não, eu vou dar a devida atenção. Então, essa submissão é parte da vida cristã. Lá no mesmo texto de Efésios, no final, quando ele dá as especificações para o papel do marido e da esposa, ele termina falando: sujeitai-vos uns aos outros, no temor de Cristo. Então isso deve ser parte do caráter cristão na nossa vida. Maridos, nós temos que lembrar que, do mesmo modo, este que é um tema importante da submissão, se quisermos investir na harmonia do relacionamento, eu não posso ser um marido ditador, um marido que simplesmente cobra dos membros da família, e principalmente da esposa, que eles executem o seu papel, se eu não me humilhar, num certo sentido, e poder me aproximar deles com o melhor interesse. Não é? Não tem que ser sempre a minha ideia que prevalece. A esposa é alguém que participa. Então, se eu submeto, tenho uma atitude submissa nesse aspecto, não é exclusividade minha todas as coisas no casamento, dentro de casa, mas a minha esposa participa junto e também os meus filhos. Aqui, então, é a ideia de não fazer chantagens, não é? Do mesmo modo, quando a gente tem esta atitude submissa, seja com o irmão em Cristo, seja no corpo de Cristo, seja como funcionário lá no trabalho, seja diante das autoridades, nós vamos colher os bons frutos disso. Nós estaremos testemunhando de um Deus poderoso e que está acima de todas essas coisas. Não é diferente no casamento. Se o marido tentar fazer chantagem, começar a fazer partidarismo dentro de casa, a gente já sabe o que vem por aí. Não, porque eu vou resolver as coisas porque eu tenho o meu jogo de futebol e não importa o que esteja acontecendo, faça sol, faça chuva, o meu futebol é a segunda coisa mais importante da minha vida. Não pode ser. Se há esta ideia de submissão, eu vou ter o melhor interesse pela minha esposa. Vou olhar para as necessidades dela, que é o que o texto naturalmente vai nos conduzir aqui. Mas lá em Filipenses também é dito para nós, nesta visão do relacionamento dentro do corpo de Cristo, nós devemos pensar a mesma coisa. Ser unidos de alma. Não ter nada que é exclusivamente meu. Vez ou outra, dentro do aconselhamento bíblico, nós já vimos, às vezes a esposa, sem muito jeito, traz algum relato a respeito do marido e ele junto ali ao lado. Então, mas ele tem as coisas dele. É o carro dele. É o dinheiro dele. Parece que não há um relacionamento altruísta de submissão mútua em que os dois conversam, trabalham. É claro, o homem tem a responsabilidade de ser o líder das coisas, de ser o bom mordomo da casa, mas por que não partilhar? Nada é exclusivamente nosso. Pessoalmente falando, né? Não é só do marido, mas é do marido, é da esposa, é da família. E aí os filhos crescem com aquele medo. Não mexe nas coisas do papai. Espera aí, é da casa. Da família. Então se cria um ambiente muitas vezes muito hostil ou difícil, ou também cheio dessa percepção de medo, não é? Não, porque isso é dele. Mas se há num relacionamento conjugal, o marido pensa na esposa, ele quer pensar com ela a mesma coisa. Por isso nós precisamos compartilhar nossos sonhos, nossos planos, pedir para a esposa compartilhar os planos delas, não é? Os sonhos que ela tem. E ver como é que as coisas vão se encaixando, onde podemos abrir mão, onde vamos trabalhar juntos para chegarmos a um acordo. Essa é a ideia também de ter o mesmo sentimento. O amor do marido é demonstrado num relacionamento de submissão altruísta. Esse é o papel do cristão. E vai começar a funcionar em primeiro lugar dentro de casa, queridos. Se existe essa submissão de pensar no interesse, querida, o que você acha sobre este assunto? Importante, é uma maneira muito prática de submetermos as ideias, as decisões, para juntos, em oração, buscarmos a direção do Senhor.
Não sermos aquele que bate, não tem jeito, nesse assunto eu decido, acabou e vai ter que ser assim. Não precisa ser assim, não é? Isso traz hostilidade. Eu lembro de um caso de aconselhamento em que o marido, muito hostil, uma visão muito ditatorial do relacionamento familiar, tentava conduzir tudo ali a ferro e fogo, como se diz, não é? Então a filha de 13 anos, chegando em casa, ele grita o nome da filha lá na cozinha, ela vem, o que está acontecendo? E o pai fala, pega um copo de café para o seu pai. A menina vai lá quase que tremendo, não sabe muito bem o que está acontecendo, sabia que o pai era, muitas vezes, esse homem mais rude e hostil sempre nas suas conversas. Ela traz o copo de café para o pai, ele coloca na boca, dá uma bochechada e cospe o café na parede e fala, agora limpa, para você aprender a ser submissa como tua mãe. Essa é a maneira de um homem cristão tratar as pessoas, tratar a sua esposa, tratar a sua filha. Algo está errado, não é? Então essa visão, do mesmo modo, nós homens precisamos lidar, se quisermos buscar os benefícios de uma vida conjugal harmoniosa, nós precisamos nos submeter. É uma submissão em Cristo, não é? Então o amor do marido é demonstrado num relacionamento de submissão altruísta. Um segundo aspecto, então, aqui de 1 de Pedro 3,7. Então ele disse, marido, vós igualmente, do mesmo modo. Aí ele vai falar, vivei a vida comum do lar. É interessante que na língua original, lá no grego, não tem todas estas palavras do jeito que está traduzido, pelo menos na versão, na revista atualizada, mas ele traz a ideia, sim, de conhecer. É o verbo traduzido, na maioria das vezes, para conhecer. Algumas Bíblias vão falar, viva com sabedoria a vida do lar. Viva com discernimento, algumas outras traduções. E eu achei muito curioso, porque ele está dizendo, sim, você deve viver esta vida dentro de casa, conhecendo. Como assim? Conhecendo o que se passa. Conhecendo o que está acontecendo dentro do seu lar. Mas aqui ele está se referindo para os maridos, viver a vida comum do lar. E a pessoa mais afetada aqui, sem dúvida, é a esposa. Então, conhecer as necessidades da esposa. Parece que muitas vezes os maridos ficam distantes de buscar este conhecimento, de fato, de saber quais são as necessidades da sua esposa. Não, ela que se vira, ela tem o cartão de crédito na mão, o problema dela. Mas eu não dei a senha, ela só tem o cartão, né? Não é por aí. A ideia de conhecer de fato, intimamente, estar vivendo. Eu não posso ser ausente das realidades, da convivência, da vida dentro do meu lar. Eu preciso conhecer. Então, o amor do marido é demonstrado ao conhecer as necessidades da esposa. Parece simples, mas é isto o que temos que gastar tempo no nosso dia a dia, botar a conversa em dia. Isso vai ter muito a ver com a nossa comunicação para saber o que está no coração dela. Quais são os seus anseios, os medos, as necessidades, as lutas. Assim o marido vive a vida comum do lar. Se inteirar, ter percepção. As mulheres, muitas vezes, elas aguardam para que o marido perceba que elas têm uma necessidade. Quando elas não aguentam mais aguardar a percepção, então elas falam, né? Mas elas já falam constrangidas, falam com muita luta no coração. Pelo menos é assim com a minha esposa. Então eu estou tentando aprender mais e mais a olhar para a minha esposa, olhar para o meu lar e olhar as necessidades. Eu só vou saber as necessidades perguntando. E aí, querida, como é que está? Como é que estão as coisas? Como é que está o teu coração com relação a essa nossa decisão, com relação a esse nosso projeto, com relação ao que vamos fazer nas férias, com relação a tudo? Quais são as necessidades, as percepções, os anseios do coração da nossa esposa? Então, olhar para as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, principalmente as espirituais. Será que eu tenho investido nas necessidades espirituais da minha esposa? Sabe, permitindo e liberando ela para que ela cumpra a sua missão, investindo na vida espiritual dela. Então eu a libero, querida, deixa a louça comigo, vai para a reunião.
Querida, deixa o Juninho comigo, que hoje eu cuido, para você ter o tempo lá com as irmãs em oração. Investimento é algo muito prático. Nós temos que perceber, estar antenados. Porque senão, vamos colher de novo frutos tristes da nossa ausência. Às vezes até fisicamente presentes, mas de coração distante dos lares. Tem um texto lá em Provérbios que sempre me exorta bastante, e eu tenho que sempre lembrar desse texto aqui. Provérbios, capítulo 27. Deixa eu só abrir a minha Bíblia bem rapidamente aqui. Provérbios 27, versículo 8. Gostaria de ler para os irmãos. É muito interessante. Diz assim, Provérbios 27, 8. Qual ave que vagueia longe do seu ninho? Tal é o homem que anda vagueando longe do seu lar. Um homem ausente do seu lar, que não é presente na vida familiar, na vida da esposa, ele deixa a vida familiar vulnerável, deixa a vida da esposa vulnerável. Essa é uma maneira de investir, vivendo a vida comum do lar, estando presente. A gente sabe que por força, por motivo de algumas profissões, isso se torna um grande desafio para alguns irmãos nossos. Mas isso, de alguma forma, precisa ser trabalhado. E a gente precisa, de fato, investir esse tempo, não nos ausentando por longos períodos longe de casa. Então, qual ave que vagueia longe do seu ninho? Assim vai deixar, não é? Tudo vulnerável. Às vezes, como eu falei para os irmãos, o marido está presente fisicamente, mas está ausente em termos da sua percepção das necessidades da casa. É como se ele não estivesse lá. Às vezes ele está vagueando nas suas muitas horas extras do trabalho. Às vezes ele está vagueando nos seus sonhos de que é só compartilhado para ele mesmo. Não é parte da família. A esposa mal sabe o que é que ele está sonhando. Às vezes ele está vagueando pela internet e totalmente desligado. Aliás, hoje é um grande desafio para nós, não é? Século 21. Eu não sei, daqui a pouco a gente vai ver um monte de gente com o nariz arrebentado na rua, porque está todo mundo aqui, né? Então, os prefeitos, as prefeituras têm que arrumar muito bem as calçadas, porque as pessoas estão assim. É muito tempo, é o Facebook, é o Twitter, tudo hoje, não é? Quanto tempo se gasta? Então, há muita gente, muito marido que está ausente, infelizmente e tristemente, por causa dessas questões aí da mídia, né? da internet, desses adventos de tantos gadgets, aplicativos e acessórios tecnológicos. Estamos longe, vagueando longe do nosso lar. Isso com certeza não acabará bem, trará os seus resultados amargos. Mas o amor do marido é demonstrado ao conhecer as necessidades da esposa. Aí vai ter que haver sacrifício da nossa parte. Vou ter que abrir mão de alguma coisa para dedicar tempo com a minha esposa, com os meus filhos e conhecer as necessidades deles. Como eu disse, se eu não conversar, se eu não for o iniciador das conversas, puxar o assunto dentro de casa, é provável que colhamos também aí os malefícios de uma casa, de um relacionamento conjugal que não tem comunicação. Provérbios 24:3 diz que com a sabedoria, com o entendimento se edifica uma casa, e pela sabedoria ela se firma. Então, com a comunicação, com o conhecimento um do outro, nós podemos edificar uma casa, um lar. Precisamos saber as ideias, trabalhar juntos. É esta a visão aqui. E essa casa vai ser firmada à medida que tem comunicação. Já não está tão diferente daqui a pouco no nosso contexto brasileiro de famílias, mas é muito comum e nós ficamos horrorizados quando é em outra cultura. Na cultura americana, quando dizem que um jovenzinho lá, de 14, 15 anos de idade, tem uma metralhadora debaixo da cama. E o pai não sabe, eu não sabia que ele tinha uma metralhadora. Como? O filho traz uma arma pesada para dentro de casa, os pais não sabem. Então, no mínimo, não tem comunicação aí. Precisamos investir neste relacionamento e o amor do marido vai ser demonstrado quando ele conhece, sim, as necessidades da esposa. Eis a grande oportunidade. Chegar em casa e perguntar, querida, o que você está precisando? Geralmente, a linguagem da mulher é diferente. Se você fala assim, elas vão falar, nada, querido.
Mas aprenda que na comunicação nada do vocabulário dela, nada é tudo, não é? Querida, está chegando o nosso aniversário de casamento. O que a gente pode fazer? O que você quer que eu faça? O que nós vamos fazer juntos? Ah, querido, não faz nada. Que isso, né? Não faz nada para você ver. É só uma maneira delicada. As mulheres comunicam diferente. Então você percebe a necessidade. Ah, legal, vou fazer uma surpresa. Vamos sair para jantar fora. Alguma coisa do tipo, não é? O amor do marido é demonstrado ao conhecer as necessidades da esposa. Uma terceira consideração, queridos, o versículo continua no capítulo 3, versículo 7 de 1 de Pedro. Maridos, vós igualmente, então, em submissão, uma submissão que é parte desse investimento, da harmonia do relacionamento. Nós devemos viver a vida comum do nosso lar com discernimento, com essa sabedoria, com o conhecimento e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Olha que interessante. O amor do marido é demonstrado na sensibilidade para com a esposa. Acho que está faltando um S ali agora que eu vi, olha. O digitador, o escriba errou. Fui eu mesmo, né? Está lá, esposa. É esposa. A minha esposa é professora de português. Geralmente ela faz as correções para mim. E esse daqui passou batido porque eu não passei para ela olhar. Falei, deixa, isso é a palavra dos homens para os homens, né? Então eu livrei dessa. Mas aqui a ideia de tratar a esposa com honra. É muito interessante também a força do verbo aqui, esta ideia do tratar ela com dignidade. É a ideia de pagar o preço verdadeiro, pagar de fato o quanto custa ou o quanto vale. Se nós baratearmos a dignidade, o tratamento com a nossa esposa a R$ 1,99, você pode já imaginar o caos. Já pode imaginar as implicações. Mas se tivermos essa visão que o texto traz, desta porcelana preciosíssima, que é especial e que merece um lugar de honra, é isso que é para o marido fazer. Não é? Como parte mais frágil, não a parte mais fraca. É frágil porque é bela, porque é bonita, merece um lugar de honra. Nós, maridos, precisamos tratar as nossas esposas com este tipo de honra, pagando o preço devido, colocando em alta estima, em alto valor as nossas esposas. Como é que você, se soubesse que ali tem uma porcelana chinesa, não sei porque sempre a chinesa é mais caro, né? O pessoal fala, mas uma porcelana raríssima, mas muito frágil, como é que você a transportaria? Você pega e põe debaixo do braço como uma bola de basquete? Não tem como, não é? Isso é caríssimo. Espera aí, deixa eu colocar o papel bolha em volta, deixa eu colocar numa caixinha, deixa eu carregar com jeito, porque vai para um lugar especial, bem protegido. Não é qualquer um que vai ficar ali empurrando, não é? Esse objeto precioso deste vaso. Mesma coisa para com a esposa. A ideia aqui é trazer proteção, tratá-la com honra, a protegendo. Talvez essa foi a falha de Adão lá no Jardim do Éden. Tem uma coisa que a gente sabe de Adão é que ele falhou, pisou na bola. Onde é que estava o senhor Adão quando a sua esposa estava sendo enganada pela serpente? Eu não sei, é uma possibilidade. Vocês podem depois, vocês conhecem o professor Davi Mack, ele tem estudado bastante esse texto, mas ele também diz de que provavelmente Adão estava ali ao lado, estava assistindo tudo, de camarote, e não tomou uma providência. Não protegeu a sua esposa como esse vaso mais frágil. E a gente sabe os resultados tristes que colhemos claramente até hoje, não é? A questão do pecado. Graças a Deus, em Cristo Jesus, há essa restauração para a vida do relacionamento conjugal. E aí então nos é pedido, maridos, para que as nossas esposas glorifiquem a Deus, para que a tratemos como este vaso especial, um vaso mais frágil, dando a devida honra para elas. Colossenses capítulo 3:9 fala para os maridos amarem as esposas, como diz em Colossenses, ele acrescenta, e não a trateis com amargura. O que Paulo vai lembrar disso? Não trate a esposa com amargura. Eu entendo que é porque existe uma grande possibilidade de maridos tratarem esposas com amargura.
Quando ele fala de amar a esposa, então, joia, muito belo, vou dar a vida por ela. É engraçado, não é? Eu vi recente um pastor pregando isso, e ele falou, tem marido que diz que pode morrer pela esposa. E alguns falam, é isso mesmo, me mata agora porque eu não aguento mais, eu morro por ela. Mas não é para ser assim, né? É o ponto de se sacrificar, de fazer o melhor. Talvez a pergunta e a aplicação seria, quem está disposto a viver pela esposa? Isso não é muito mais sacrificial do que simplesmente falar, eu morro, me mata? Quem está disposto a viver pela esposa? É o modelo do amor de Cristo por nós. Se estamos dispostos a viver, nós vamos tratar muito rapidamente, quando qualquer chance de ira, de ressentimento, de amargura apontar no nosso coração. Por isso que é sábio, né? O contexto lá de Efésios, quando diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu tenho visto no aconselhamento muitos maridos irados. Mas geralmente o marido irado, ele é diferente, ele apresenta a sua ira diferente da esposa. O marido irado é só assim, né? Você não percebe muito não. Às vezes ele é violento, mais carrancudo. Ele range os dentes, né? Desse jeito, ou grita, seja lá o que for. Mas geralmente a ira no coração do homem ela é muito mais silenciosa e camuflada. As mulheres, por serem mais emotivas, quando elas ficam iradas, a gente percebe logo, não é? Mas temos que cuidar do nosso coração, para não tratar as nossas esposas com amargura. Isso aqui vai destruir relacionamentos, vai destruir o relacionamento familiar, conjugal e com os filhos. Não deixe, trate rapidamente. Nós temos a cruz de Cristo. É para lá que temos que ir sempre e sempre, porque Ele é o nosso Redentor. Ele traz o perdão. E não precisamos carregar amargura no nosso coração. O que tem que ser resolvido, abrindo mão, pedindo perdão, resolvendo o conflito. E por que guardar por anos amargura no coração? A amargura, ela tende a criar raízes e ocupar espaço na vida de uma pessoa, ao ponto de se tornar aquela árvore tão forte que parece que nada mais vai derrubar. Isso é muito triste. Infelizmente acontece no nosso meio cristão. E aí, então, temos que pensar, como é que eu demonstro o meu amor pela minha esposa? Sendo sensível para com ela. Precisamos ser sensíveis, sim. Olhar as necessidades, mas tratando ela especialmente com honra, como este vaso precioso. Então, uma quarta consideração que temos aí do texto, ele vai dizer e vai finalizar, tratando-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O amor do marido pela esposa traz benefícios espirituais. Quando ele diz que se o marido tratar a esposa assim, ela vai conseguir cumprir a sua missão, é uma contribuição por parte do marido, e especialmente não deixando que a vida espiritual do casal seja afetada. Ele está falando especialmente da questão da oração. Tudo isso para que não se interrompam as vossas orações. Parece que, inicialmente, até num aspecto pessoal, um casal que não está bem, que está carregando amargura no coração, um marido que não está olhando para as necessidades da esposa, parece que ele é muito autossuficiente, parece que ele é muito egoísta, parece que ele é muito orgulhoso, então o outro não me importa. Eu quero pensar no meu bem bom. Aliás, eu quero ser feliz. Essa é a frase da hora, não é? Eu tenho o direito de ser feliz. Mas se estamos casados, carregamos uma aliança feita diante de Deus, nós temos que honrar isso. E aliás, aqui é só reflexo do que a vida cristã nos pede. A vida cristã ela é outrocêntrica. Ela é altruísta, ela pensa no outro em primeiro lugar. À medida que fazemos isso, se eu penso na minha esposa, é claro que eu vou querer orar com ela. Se eu sei as necessidades dela, é claro, querida, eu não tenho condições de suprir isso, vamos pedir a graça de Deus sobre nós. Há uma necessidade material dentro de casa, vamos orar para que Deus
derrame da sua graça, do seu amor, para que Ele supra esta nossa necessidade. Isso se transforma num grande testemunho, não é? Mas acho que a própria oração do casal talvez vira farisaísmo, hipocrisia. Somos crentes, oramos juntos. Mas se não está acontecendo o restante, não há esta intimidade toda, não é? Esta sensibilidade, este olhar para o outro, parece que as orações vão bater no teto e não vão subir para lugar nenhum. O amor do marido pela esposa traz benefícios espirituais. Talvez esse seja o grande desafio para nós, queridos, de demonstrar amor, cuidando, como o texto de Pedro diz, para fazermos, cuidando das nossas esposas, sendo presentes dentro do nosso lar. Interessante que a palavra de Deus diz até mais num contexto da igreja, mas quem sabe algum princípio dali, de Mateus 18, 19, fala quando dois de vós concordarem acerca de uma coisa, está falando até no aspecto da disciplina, mas fala, o que vocês pedirem, o Pai Celestial vai dar. Eu entendo que é possível sim para um casal temente a Deus, que busca as coisas espirituais. Quando eles concordam, estão nesta harmonia, Deus tem prazer em abençoar e responder aquelas orações. Este é o final deste texto aqui. Eu quero só pensar então, se o amor do marido é que contribui para que a esposa, o amor do marido, né, pela esposa, é o que contribui a elas cumprirem a sua missão diante de Deus, para que elas glorifiquem a Deus juntamente conosco, temos que olhar para o exemplo maior. Eu só listei algumas coisinhas. Isso aqui, quem sabe, fique aí um desafio para você pensar em tantas outras ações, atitudes de amor de Cristo pela sua igreja. Se Ele é o parâmetro, se Ele é o modelo, maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se deu por ela, se entregou por ela. Então Cristo nos fornece este modelo de amor. É assim como Ele amou a igreja. Então Ele se entregou por ela. Ele se deu por ela. Claro, Cristo é o alicerce da igreja. Mas nesse aspecto, o marido, ele tem que ser o suporte para a esposa. E independente se as coisas também não vão bem, ele tem que suportar a esposa para honrar a aliança, não é? Mas esse suporte e às vezes suportar se há conflito para então poder resolver. Está sempre ali, se entregando pela esposa. O Senhor Jesus orou pela igreja. João capítulo 17, não é? A oração sacerdotal, uma linda oração. Ele orou a respeito dos que iam crer. O marido deve orar com a esposa, pela esposa e com a esposa. Uma estatística que ouvimos recente, o professor Davi Merck traduziu um artigo de uma realidade de líderes de uma denominação lá nos Estados Unidos. 70% dos pastores diziam ter dificuldade de orar com a esposa. Eu fico imaginando, se líderes, pastores têm dificuldade, quanto mais as ovelhas daquele pastoreio. Precisamos investir, sem dúvida, na vida espiritual. E a oração é um ponto extremamente importante do casal. É onde a gente abre o coração, onde a gente se submete a Deus. Maridos, nós temos que orar pelas nossas esposas. O Senhor Jesus veio para servir a igreja. Não é isso que ele diz lá no Evangelho de Marcos? Ele não veio para ser servido, ele veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Talvez a grande marca do amor ágape, do amor sacrificial, é ser servo. Temos essa disposição de servir as nossas esposas. Cristo santifica a igreja. A obra dele está sempre disponível. Se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas ele tem um interesse especial para a noiva e ele está preparando e vai mantê-la para que ela se purifique, para um dia estarmos para sempre, não é? Com o noivo, a igreja. Mas Paulo fala lá em Efésios, que o marido também santifica, ele nutre, ele cuida da esposa para apresentá-la sem mácula, sem pecado. Então o marido é este agente de Deus na vida da esposa, que a santifica, que ora, que aconselha, que ensina da palavra,
que exorta em amor quando algo precisa ser mudado. O Senhor Jesus disse que estaria presente todos os dias, até a consumação dos séculos conosco. O grande presente para a igreja, a presença de Cristo, não é? Se esta é a demonstração de amor dele, então a nossa presença, e já falamos bastante disso, um relacionamento conjugal, estar juntos, sermos companheiros, sermos cúmplices, é demonstração deste amor. Cristo consola a igreja. Aliás, ele enviou o Consolador. Maridos, nós temos que consolar as nossas esposas, sermos ombro para elas, olhar os seus medos, suas lutas, suas áreas fracas, e trazermos o consolo que a própria palavra nos consola. É isso que Paulo ensina aos Coríntios, não é? Mesmo quando coisas difíceis acontecem, também o mesmo consolo que recebemos, vamos ministrar a outros, e também começa em casa. Você pode continuar essa lista. Comece a olhar para os evangelhos, vendo as ações de Jesus que demonstrou amor por aqueles que iriam crer. E as mesmas atitudes, eu tenho certeza que têm implicações em princípios que podemos colocar para nós como maridos. Vamos orar, vamos pedir que a graça do nosso Salvador nos capacite a viver assim, queridos. O marido contribui na missão da esposa à medida que ele demonstra o seu amor por ela. Temos bastante tarefa aí. Esposas, vocês podem ser as encorajadoras, sabendo que nós por nós mesmos não conseguiremos, se não for na capacitação do Espírito, se não for a graça do Senhor Jesus conosco. Porque somos miseráveis pecadores e a tendência vai querer ser fugir de tudo isso daqui, não é? Mas uma esposa também amorosa, ela contribui com a missão do marido, e vocês já ouviram ou vão ouvir alguma coisa assim algum dia aí, não é? Vamos orar, queridos. Nosso bondoso Deus, nós te damos graças, porque a tua palavra, ela é tão preciosa para nós. Ela nos dá toda a direção, nos dá a sabedoria, também nos exorta, dá o ensinamento que precisamos para viver uma vida dentro do nosso relacionamento conjugal, de forma que glorifique o teu nome. Sabemos que este é o propósito maior do Senhor para as nossas vidas, para cada irmão meu aqui, para cada casamento que está aqui representado. Nós queremos dizer, Senhor, que nós, por nós mesmos, não conseguiremos executar todas estas implicações e aplicações que temos visto hoje à noite. Mas através do Teu Santo Espírito nos capacitando, aquela porção da Tua graça também que vai nos auxiliar a vivermos uma vida piedosa, pensando de fato nas prioridades da vida conjugal, do relacionamento marido-esposa. Então, ajuda-nos, lembre-nos, constranja o nosso coração a vivermos assim, para que o nosso lar, o nosso casamento, a nossa casa seja um testemunho para aqueles que chegam, para aqueles que estão ao nosso redor, para os nossos vizinhos e também no meio do povo de Deus. Então, auxilia-nos, ajuda-nos, ó Pai. É isso que queremos te pedir, confiados no teu grande amor, porque oramos em nome do nosso Salvador, o nosso Redentor, que é o Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.